viu? É mais aqui no retorno. Vejo aí, olha aí, ó. Opa. Opa. O amarelo. Oi, oi, oi. Pronto, troquei para o amarelo aqui, tá bom. Vamos lá, meus amados. Está sem retorno aqui, viu? Mas, vamos lá. Está zerado de retorno aqui. Capítulo 12, versículo 15. Diz assim: então Natã, pronto, apareceu o retorno aí, ó. Muito alto não. Então, oi, oi, oi. Então Natã foi para a sua casa. Versículo 15, capítulo 12. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera para Davi. A criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Versículo 19. Porém Davi viu que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que Davi disse aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram o pão, e ele comeu. Somente até o versículo 20, a bendita palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus amados, eu quero pedir a atenção dos irmãos, para que os irmãos possam compreender bem esse texto. Existe todo um contexto para chegarmos até aqui, esta passagem propriamente dita. E os irmãos vão observar que Davi aqui está enfrentando um momento de muita dificuldade, um momento de muita adversidade. Qual momento, pastor? É que o filho dele acabara de morrer. Davi está enfrentando aqui, no capítulo 12, uma situação terrivelmente adversa, porque o filho dele acabara de morrer. E aqui, meus amados, eu penso da seguinte forma, que quando Deus não muda a circunstância, é porque Deus, na verdade, Ele quer mudar algo dentro de nós, quer mudar algo aqui dentro do nosso próprio coração. E aqui nós podemos observar, e eu quero que os irmãos atentem bem, que o que havia acontecido há pouco tempo atrás com Davi. Davi havia pecado, atentai bem para isso aqui. Davi havia adulterado com Batseba. Além de Davi adulterar com Batseba, os irmãos sabem que ele também, além do adultério, comete um homicídio, porque manda, de certa forma, matar o esposo de Batseba por nome Urias. Então o que nós temos aqui? Nós temos um homem, Davi, que comete terríveis erros. A Bíblia fala que o profeta Natã chega até a presença de Davi, isso já no capítulo 12, e Davi recebe a mensagem do profeta Natã, quando Natã aponta e o seu próprio erro é colocado em voga diante de tudo. E Davi agora tem o seu erro, tem o seu pecado posto diante daquilo que Natã estava apontando. Os irmãos conhecem bem essa passagem. E aí, meus amados, o versículo 15, que é o versículo que eu quero começar aqui, começa a trazer algumas consequências. Mas de que, pastor? Consequências dos erros de Davi. O versículo 15, a Bíblia relata que o Senhor feriu a criança. Daquele relacionamento com Batseba, foi gerada uma criança. E a Bíblia diz que o Senhor feriu a criança. Observe como o erro,
Observem como o pecado, embora que Deus é bom e perdoa, mas tem consequências. E aqui a Bíblia está falando que Deus trouxe consequências para Davi, pelo erro que ele havia cometido. Atentai muito aqui para isso, para você não perder o que Deus tem para você hoje à noite. E aqui a Bíblia Sagrada narra, meus amados irmãos, que o Senhor fere a criança. Algo que alguém pode até pensar, meu Deus, mas como é que pode? A criança não tinha culpa nenhuma. Quem errou foi Davi. Quem cometeu os erros não foi a criança, foi Davi. Meus amados, só que Deus tem as suas formas de agir. Deus tem as suas formas de agir. E nem todas as vezes nós iremos entender a forma de agir de Deus. Nem todas as vezes, olha para cá, você vai aceitar a forma de agir de Deus. Só que escute aqui, quem foi que disse que Deus precisa da nossa aprovação? Deus não está procurando a aprovação de nenhum de nós. Deus não está procurando a aprovação de nenhum dos seus filhos, dos seus servos. Nós somos servos, nós somos filhos. E entenda isso, como servo e como filho, Deus não está procurando a sua aprovação. Se você aprova ou não tem problema, Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo poderoso. E aqui nós observamos uma consequência do erro de Davi. A criança foi ferida. Mas vamos lá, meus amados, porque eu quero trazer para os irmãos aqui o que foi que Davi fez após a criança ser ferida. Versículo 16, pode colocar na tela para os irmãos observar bem. A Bíblia diz que Davi então começa a jejuar. Davi então, ele vai se prostrar a noite inteira e chorar e clamar pela criança. Davi sabe que tudo que estava acontecendo era por conta do erro dele. E Davi vai chorar e vai clamar e pedir a Deus pela criança. E o texto diz, Davi chorou. O texto diz, Davi passa a noite buscando, prostrado, falando com Deus. Dá para os irmãos imaginar aí, meus amados, porque não é somente a criança doente, é a cabeça dizendo assim, a criança está doente por causa de você, Davi. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Davi sabia que não era apenas a doença, Davi sabia que era a consequência do erro dele. Então tinha aquele peso na consciência, porque Davi sabia que o filho dele estava colhendo algo que ele havia cometido de errado. Então está lá Davi chorando, Davi jejuando, como o texto sagrado fala, Davi buscando a presença de Deus. Só que do mesmo jeito que Deus não precisa da nossa aprovação, Deus também, por mais que eu peça, por mais que eu ore, isso aqui é muito precioso que nós venhamos entender. Porque tem gente que pensa assim, se eu orar, Deus vai fazer. É assim, irmãos? Na prática, não é. Nós temos que orar, temos que pedir, temos que buscar, mas temos que ter maturidade para entender o seguinte, que mesmo orando, Deus só responde do jeito que eu estou pedindo, se Ele quiser. É difícil até, irmãos, as pessoas falarem sobre isso, porque é mais fácil, é mais bem fácil de ser ingerido, dizer assim, ore e através da sua oração, Deus vai mudar. É bonito, mas aqui na Bíblia é um pouco diferente. E eu prefiro trazer para vocês aqui, o que a Bíblia Sagrada ensina. Primeiro, Deus não precisa da nossa aprovação, diga glória. Oh glória. O glória se amarra um pouquinho fechado, mas tem que sair também nisso. Segundo, oh glória, mesmo orando, jejuando, consagrando, clamando, Deus não tem obrigação de me responder. E pastor, porque Deus é soberano, irmãos. E Deus sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 1 minuto, porém daqui a 1000 anos. Porque Ele tem um total controle de toda a situação, de todas as coisas. O dia de amanhã você pode ter ele todo programado, mas está tudo aqui, na palma da mão de Deus, oh glória.
E aí às vezes a gente fica querendo colocar Deus na parede, porque eu orei. Ah, mas eu orei e Deus não fez. Senhor, eu orei. Mas quem foi que disse que Deus tem a obrigação de me atender? É isso, irmãos. Deus é soberano. E a soberania de Deus nos faz entender que Ele rege todo o universo do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, como Ele quer, como lhe apraz, e cabe a nós continuar dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Davi estava lá orando, Davi estava lá jejuando, Davi estava lá, imagina a cena, prostrado no chão, jogado no chão e clamando pelo seu filho. Era assim que estava Davi. Pastor, então quer dizer que Davi orou e Deus respondeu? Vamos ver o que a Bíblia diz. Versículo de número 17. No verso de número 17, a Bíblia fala que os anciãos, os servos de Davi, foram até onde Davi estava e tentaram levantá-lo. Aí ó, tentaram levantar Davi, tentaram dar pão para Davi. E Davi, a Bíblia diz que ele não quis se levantar. Davi, a Bíblia diz que ele não quis comer pão com ninguém e quis continuar lá orando e buscando a Deus da forma que ele estava. E foi assim que ele continuou. Sabe aquele momento que você não quer conversar com ninguém? Está aqui na Bíblia, ó. Versículo 17. Está aí na Bíblia. Sabe aquele momento que você não quer papo com ninguém? Sabe aquele momento que nada resolve o seu problema, a não ser aquilo que você está pedindo? Está aqui, ó, Davi. E eu falo isso aqui, meus amados, direcionado pelo Espírito Santo, porque eu sei que em alguns momentos passamos também em situações semelhantes a essa. Que você não quer conversar com ninguém, que você entra no seu quarto e você quer saber somente de você e mais nada. E às vezes, como está tudo dando errado, parece que nada faz sentido. Parece que nada funciona. Só que escute em nome de Jesus, nem tudo é do jeito que você quer. E digo mais para você, se tudo fosse do jeito que você queria, as coisas não seriam bons. Porque tem que ser mesmo, é do jeito de Deus, da forma de Deus. Deus está falando contigo hoje à noite aqui. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Então deixa Deus cuidar da tua vida. Eríbia, candarábia, subiandarábia. Deixa Deus guiar, deixa Deus controlar. Solta o leme, meu filho. Solta. Deixa Deus controlar. Às vezes, Deus até quer te guiar por um caminho, mas você fica guiando o leme. Você quer ficar na direção, você quer ficar no controle. E o pai está falando para os filhos aqui hoje à noite para alguém, porque esta palavra eu tenho certeza que tem endereço certo. Deixa que o Senhor teu Deus controle a tua vida e você vai ver que todas as coisas serão diferentes. Orebia candarábia, Orebia candaraba subiandarábia. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te guiar. Oh, glória a Deus. E não tem problema não, se você estiver enfrentando um momento que você quer ficar sozinho, quer ficar calado, tem problema não, mas jamais perca a conexão com Deus. Jamais perca a conexão com Deus. Se for o caso, pode desligar o retorno aí, viu? Que está dando uns estraladozinhos, pode desligar, não tem problema não. Não perca a conexão com Deus. Observa, meus irmãos, que Davi estava lá jogado no chão. Alguém chegou e quis conversar com ele, mas ele não queria conversa com ninguém. O negócio dele era estar ligado com Deus. Ligado com Deus, ligado com Deus. Você até pode se desligar de alguém, você até pode se desconectar de alguém, de alguma situação, mas jamais se desconecte dos céus, jamais fique longe de Deus, jamais fique longe desta palavra, jamais deixe de buscar ao Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória.
Aí, meus amados, a Bíblia narra, versículo de número 18. No verso 18, a Bíblia diz que o menino morreu. 7 dias depois, o menino morreu. E agora, como é que ficaram os servos de Davi? A Bíblia diz, está aí no telão, eles ficaram com medo. Ficaram com medo, porque a criança havia morrido. E ninguém queria dar notícia para Davi, ninguém. Um ficou falando para o outro, vai lá e diz que o filho dele morreu. Vou nada. Vai lá e diz que o filho dele morreu. Vou nada. Diga lá que o filho dele morreu. Não vou não, porque enquanto ele estava vivo, e que nós fomos lá tentar levantá-lo, ele não quis nem papo conosco, vai querer agora. Então a situação era tão terrível, que o povo nem sequer queria dar notícia para Davi que o filho dele estava morto. Só que o versículo 19, põe aí, no verso 19, Davi de longe escuta a conversa. E o que ele pergunta? Ele pergunta, o meu filho morreu? A criança está morta? E quando ele pergunta, os anciãos, os servos dele respondem, sim, o teu filho morreu. E aí, meus amados, eu elenquei aqui, no versículo 20, as atitudes de Davi, não somente antes do garoto morrer, mas as atitudes de Davi depois que o menino morreu. E eu coloquei aqui para conversar com vocês, um por um, sobre as atitudes de Davi depois que o menino morreu. Versículo 20, primeiro a Bíblia diz que Davi se levantou da terra, oh glória. Enquanto o menino estava morto, Davi estava lá chorando, jejuando, consagrando, e ele fez isso durante 7 dias. Mas depois que o menino morreu, a Bíblia diz que ele se levantou da terra. Por quê, pastor? Porque aquele que está prostrado tem a visão limitada. Aquele que se levanta consegue ter uma visão além, oh glória. Então o primeiro ensinamento de Deus aqui para nós, meus amados, diante das coisas ruins que acontecerem conosco, não fique prostrado. Guarda isso na tálba do teu coração. Diante das maiores adversidades que acontecerem na tua vida, não fique prostrado. A Bíblia diz que Davi se levantou. E eu falei aqui no começo que quando Deus não muda circunstâncias, é porque Ele quer mudar aqui, dentro do nosso coração. Então Davi clamou, pediu a Deus, Deus não respondeu como ele quis. Por quê, pastor? Porque Deus queria algo maior na vida de Davi. Deus queria tratar ele por aqui por dentro. Lembra quando Jesus tratou a Pedro? Jesus tratou a Pedro. Porque Deus nunca desiste dos seus filhos, irmãos. Sempre Ele está lá tratando, investindo. E às vezes, irmãos, Deus tem as formas diferentes de nos tratar. Aperta de um lado, aperta do outro, acosta de um lado, acosta do outro. E parece que nós não sabemos o que fará, o que fazer. Lembra quando eu falei na semana passada, eu acho que foi na quarta-feira da semana passada, sobre o Vale de Baca? E o Vale de Baca também é conhecido como o Vale de Choro, Vale de Lágrimas, oh glória. E o detalhe é exatamente esse, é que antes de chegar em Jerusalém, que era o destino final do povo quando viajava, eles tinham que passar pelo Vale de Lágrimas, porque antes da conquista tem lágrimas, irmãos. Antes da conquista tem choro, tem dificuldade, tem prantos. Lá no Vale de Baca, como eu falei, eu sei que não estava todo mundo, por isso que eu vou repetir. Lá no Vale de Baca era um local cheio de pedras, de difícil acesso. Para passar até o outro lado era complicado, era complexo. Tinha muita gente que parava no meio do caminho, mas só chegava em Jerusalém quem enfrentasse o vale. Aí tem um detalhe, que Deus quer que você guarde isso aqui. O que é, pastor? É que quem fica prostrado jamais vai conseguir vencer o vale. Deus está falando contigo aqui hoje à noite, está dizendo para você: eu quero que você vença esse vale, meu filho. Eu quero que você vença esse vale, minha filha.
Porém, se você ficar prostrado desta forma, você não vai conseguir chegar lá. Levanta em nome de Jesus de Nazaré. No profeta Isaías já falou: levanta-te e resplandece. Eu vou repetir aqui hoje à noite para mim e para você. Não fica prostrado, mas levanta-te e resplandece, porque Deus tem muita coisa para fazer através da tua vida em nome de Jesus de Nazaré. Então levanta! Oh, glória! Satanás quer te ver prostrado, Satanás quer te ver caído. Está aqui a palavra de Deus para a tua vida hoje à noite. O inimigo, ele quer te ver prostrado, caído e derrotado. Mas o Senhor manda te dizer hoje à noite aqui em nome de Jesus: levanta, filho de Deus. Levanta, filha de Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixe que as barreiras e dificuldades da vida te façam ficar prostrados. Não deixa em nome de Jesus. Que as lutas te vençam. Você tem um Deus que é maior, oh glória. Pega na mão do crente que está do teu lado, aperta, oh glória a Deus, e diz para ele: você tem um Deus que é maior do que essa luta, do que esse problema. Nós vamos passar esse vale, essa provação, nós vamos vencer em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai nos dar vitória, 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 vitória. Eu declaro em nome de Jesus falência para toda investida do maligno das nossas almas, e em nome de Jesus de Nazaré, Deus vai me dar, Deus vai te dar, Deus vai nos dar vitória. Eu creio desta forma em nome de Jesus de Nazaré. Nós não vamos ficar prostrados. Oh glória! Então Davi, primeiro, ele levantou-se da terra. Segundo, Davi lavou-se. Oh glória! Pastor, o que significa isso? Irmãos, água. A água aqui, é para uma purificação. Se você olhar de forma natural, ele estava 7 dias consagrando lá, no chão, buscando a presença de Deus. Então, de forma literária, ele precisava tomar um banho. Mas de forma espiritual, e aqui tem coisa espiritual para você. Porque o literário, está claro, 7 dias no templo, orando, ele tinha que tomar banho. Mas isso é o literário. Só que tem aquilo que Deus dá para a sua igreja hoje à noite. E o espiritual, pastor, lembra que Davi tinha feito lá atrás? Ele tinha errado. Então ele precisava de quê, pastor? Limpar o espiritual. Então lá vai a água. Água na Bíblia também representa o Espírito Santo, oh glória. Porque é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos limpa. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica. Davi nos mostra aqui que ele não ficou preso ao erro lá de trás. Porque nós não podemos ficar presos porque erramos lá atrás. Existe o Espírito Santo, oh glória, que nos guia pelo novo caminho e vai nos limpando, vai nos purificando, vai tirando todo o mal. Então, em nome de Jesus de Nazaré, o Pai está falando com os filhos aqui hoje à noite. Além de você se levantar, Deus quer que você se purifique em nome de Jesus, porque Ele tem uma nova história para a tua vida. Ei, recebe esta palavra. Deus tem uma nova história para você. Recebe esta palavra. Deus tem uma nova história. Aleluia. Aleluia. Lembra de Jesus falando assim, olha. Jesus o mesmo falou: se ninguém errou, se ninguém nunca falhou, atire a primeira pedra. Porque nós não podemos de forma nenhuma, porque a Bíblia não esconde o pecado de Davi. Só que a Bíblia também não esconde a correção de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia não esconde o pecado, os erros de Davi e nem de ninguém. Só que a Bíblia também não esconde a correção de Deus na vida de Davi. E as atitudes de Davi após a correção de Deus. Ele foi lavar-se. Deixa o Espírito Santo, isso aqui tem endereço certo, te purificar, te lavar, te encher em nome de Jesus.
Oh glória, deixe-se ser guiado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Não fique preso às derrotas do passado, não fique acorrentado às coisas lá de trás, mas deixe o Espírito Santo te limpar, te purificar. Oh glória a Deus, deixe o Espírito Santo te encher, em nome de Jesus. Seja um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe que murmurações lá de trás e coisas do passado fiquem manchando o teu dia de hoje, mas em nome de Jesus de Nazaré, seja purificado pelo Senhor teu Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Primeiro ele se levantou, segundo ele lavou-se, terceiro, pastor, está aí na Bíblia, ele ungiu-se. Ele ungiu-se. Outra versão, deixa eu ver qual que está aí na tela, ungiu-se. Outra versão fala, é lá no versículo 20 mesmo. Outra versão só faz dizer que ele passou o perfume. Então se você for ler na sua Bíblia aí, irmãos, o perfume no Antigo Testamento era a forma de ungir-se. Oh glória. Então ele ungiu-se, porque não adianta somente estar limpo, porque primeiro ele se limpou, mas não adianta somente estar limpo, tem que ter unção na vida do crente. Tem que ter unção na vida do crente. Tem que ter unção na vida do crente. Crente, em nome de Jesus de Nazaré, busque todos os dias essa unção na tua vida. Meu querido, em nome de Jesus de Nazaré, não se conforme com uma espiritualidade de forma natural, até porque não tem espiritualidade natural. A espiritualidade, ela é sobrenatural, e Deus, Ele quer que nós venhamos viver o sobrenatural. Deus, Ele quer que você saia desse patamar aqui espiritual e comece a subir dia após dia, 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 cada vez mais e mais cheio de graça, mais cheio de unção, mais cheio de conhecimento, mais cheio da presença de Deus. Nós não podemos nos conformar e sermos crentes apáticos, mas nós precisamos ser de verdade crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Oh glória! Deixa eu usar aqui um linguajar de forma figurada para você entender bem. Irmãos, eu acredito que quase todo mundo aqui está cheiroso. Como assim, pastor? Quase todo mundo aqui, antes de vir ao culto, deve ter tomado um banho e deve ter ido lá na penteadeira ou em algum local, pega o perfume e ó, não é assim? Sim ou não? Eu não vou nem perguntar quem foi que não passou, mas está tudo bem. Oh glória! Só que tem um detalhe, irmãos. Qual é, pastor? É que você está cheiroso aí agora, você está cheiroso, e se alguém se aproximar de você, vai sentir o cheiro, vai sentir aquele aroma bom. Mas por quê, pastor? Porque você teve a atitude de ir lá e não é assim? Oh glória! Olha o Espírito Santo aqui ensinando para a igreja. Ensinando o que, pastor? Irmãos, o Espírito Santo quer te deixar exalando graça, exalando unção. O Espírito Santo quer te deixar, meu querido, oh glória a Deus, oh coisa boa, por onde você passar, alguém olhar e dizer, é diferente, está diferente, tem alguma coisa diferente na vida desse homem, dessa mulher aí, desse jovem, ah meu Deus do céu. Só que precisa você primeiro ir atrás do Espírito Santo e dizer, me enche Deus, me enche Deus. Pastor, o que é isso? É a mesma coisa, ó. Oh glória! Oh glória! Busque o Espírito Santo de Deus, crente. Busque a presença de Deus, jovem. Não se conforme em não estar cheio da presença de Deus. Guarde isso aqui em nome de Jesus. Jovem, não se conforme em não ser alguém cheio da presença do Espírito Santo de Deus, mas seja cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da bondade de Deus, cheio da unção de Deus, em nome de Jesus. Oh glória! Eu estou falando de Davi. Davi, que foi quem errou, pecou. Mas vocês lembram no Salmo ele dizendo, Senhor,
não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim a tua graça, a tua bondade, a tua unção, oh Jesus que está falando conosco hoje. Oh Deus de glória, Deus de glória. O que é que você tem feito diante das respostas negativas da vida? O que é que você tem feito diante das respostas negativas de Deus? Como é que você tem se comportado? Como é que você tem agido? Davi está aqui, ó. Ele levantou-se, ele lavou-se, ele ungiu-se. Em quarto lugar, Davi mudou as suas vestes, oh glória. Oh glória. Pastor, o que é mudar as vestes? Mudar as vestes, sabe o que é, irmãos? É Davi dizendo assim, ó: na minha vida eu quero viver um novo tempo. Na minha vida eu quero viver uma nova história. Na minha vida eu quero a partir de hoje ser diferente. O que é isso, pastor? O nome disso é decisão. Decisão que não é o pastor que toma por você. Jovens, olha para cá. Decisão que não é o seu pai e a sua mãe que toma por você. Senhoras e senhores, decisão que não é ninguém quem toma por nós. Somos cada um de nós que temos que tomar a decisão todos os dias. Porque para servir a Deus, o crente ele todo dia tem que tomar uma decisão. Para servir a Deus, para ser crente, para ser salvo, para buscar a presença do Pai, todo dia eu tenho que mortificar a minha própria carne e dizer: Senhor, me ajuda, Deus. Aleluia. Você já deve ter ouvido isso por aí afora, mas vou ouvir aqui hoje, porque dá para aplicar para aqui, para nós hoje. O que, pastor? Enquanto você estiver tomando as mesmas atitudes, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. A partir do momento que você tomar novas atitudes, você verá a sua vida sendo mudada por Deus. Então, tome uma atitude, mude as vestimentas, mudança de vida, mudança de história. O ato de Davi mudar a roupa aqui é mudança de história, mudança de vida. É Davi dizendo assim: olha, eu quero um novo tempo para a minha vida, eu quero um novo tempo para a minha história, eu quero um novo tempo para mim. Chega desse negócio de andar pelo erro, chega desse negócio de andar com Batseba, chega com esse negócio de armar para Urias. Eu quero uma nova história para a minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. E o Pai está falando contigo aqui hoje: muda de roupa, meu filho, muda de roupa, minha filha, muda a tua história em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na tua história em nome de Jesus de Nazaré. Deixa Deus mudar a tua história, oh glória. Deixa Deus mudar a tua vida. Ah, irmãos, oh queridos, muda as atitudes. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus fazer como Ele quer. Deixa Deus fazer conforme Ele quer. Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus, aleluia. Aleluia. O que mais? Item 5. Davi entrou na casa e adorou. Eu quero só que você se lembre o que tinha acabado de acontecer com Davi. O que, pastor? O filho tinha morrido. O filho está morto. No versículo 19 e no versículo 20, Davi está adorando. Oh glória. Que lição, irmãos. Só que tem um detalhe. No versículo 16, ele está orando para o menino não morrer. Mas mesmo assim o menino morre. E no versículo 20 ele está adorando. Qual o nível de adoração que você se encontra, crente? Como é que está o teu nível de adoração? Irmãos, a verdade é que nós vivemos uma geração que é muito, com licença da expressão, muito Nutella. E pastor, se não for do meu jeito, então eu não quero. Se não for como eu quero, então não dá certo. Só que nós já começamos aqui na introdução falando que Deus não precisa provar nada para nenhum de nós. Nós já começamos aqui na introdução falando que Deus também, oh glória,
não precisa responder a nossa oração do jeito que nós pedimos, porque Ele é que é Deus. E do jeito que Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Já tem a música que fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu adoro a Ele de qualquer forma, em nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! Pois o menino morreu, e está lá, Davi adorando. Davi adorando. É tanto, irmãos. Deixa eu só concluir aqui as lições do versículo 20. E aí ele, além de adorar, ele pede pão e vai comer pão. Porque ele está dizendo o que com isso? Comer pão, a vida vai seguir. O menino morreu, mas a minha vida vai seguir. Eu perdi, não foi do jeito que eu queria, mas a minha vida vai seguir. Oh glória! Deus continua sendo o Senhor na minha vida, Deus continua sendo soberano na minha vida, Deus continua sendo Deus. É tanto que foram até Ele e questionaram, mas como é que pode, enquanto o menino estava morto, nós te oferecemos pão e você não quis comer pão? E ele falou, é verdade. Enquanto o menino estava morto, eu jejuava e pedia a Deus. Só que Deus não quis me responder do jeito que eu pedi. Então eu continuo servindo a Ele. Eu continuo amando a Ele. Eu continuo adorando a Ele, eu continuo na presença dEle. Quem está entendendo esta palavra, quem está entendendo o falar de Deus para nós aqui hoje à noite, porque Deus está falando conosco, está dizendo para cada um de nós, que independente de como é que esteja passando os problemas e as lutas, e todo mundo aqui tem problema, irmãos, Deus continua sendo soberano, Ele está contando com a minha adoração e com a sua adoração. Ei jovem, ei crente, ei servo, Deus continua contando com a nossa adoração. Então primeiro, nós vamos levantar. Se levanta comigo em nome de Jesus. Levanta, oh glória. Pode ficar de pé. Oh glória. Davi primeiro levantou-se. Pode deixar o versículo 20 aí. Davi primeiro levantou-se. Davi lavou-se. Davi ungiu-se. Davi mudou de roupa. Entrou na casa do Senhor e adorou. E depois foi comer pão. Oh glória. Deus sabe como é que você chegou hoje à noite aqui. Foi por isso que Ele preparou esta palavra. Lembra de manhã quando eu li essa palavra? Eu li essa palavra de manhã e falei, irmãos, eu estou meditando a semana inteira nessa palavra. Martigando e martigando, e Deus falando comigo, e Deus tratando comigo, e Deus me moldando. Porque tudo que eu falo aqui, primeiro vem para cá, irmãos, ó. Corta para cá, para depois eu transmitir para você. Primeiro eu me alimento para depois alimentar a tua alma, para depois transmitir para você. E Deus está falando conosco aqui hoje à noite, que Ele não quer que nenhum de nós venhamos ficar prostrados por conta do tamanho do problema. Escuta isso aqui, ó. Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que essa dificuldade. Deus é maior. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar prostrado, você vai levantar-se em nome de Jesus de Nazaré. Você vai lavar-se, você vai ungir-se, você vai trocar de roupa, você vai adorar dentro do templo, você vai comer o pão, você vai fazer tudo isso, porque é Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos sustenta. Oh glória! Eu quero fazer uma oração contigo aqui em nome de Jesus. Eu quero pedir para você dar a mão para esse crente que está do teu lado aí, para que nós possamos orar, falar com Deus em oração. Oh glória, oh glória. Orebia, subiandarabia, candaraba, subiandarabia. Tem um Deus que te ama. E o projeto que Ele tem na tua vida é maior e melhor do que toda investida do maligno. O projeto que Deus tem para nós é melhor e maior do que toda afronta das trevas.
Satanás tem se levantado tentando te fazer parar e tentando destruir você, meu querido, tentando colocar tristeza, angústia. Mas hoje à noite aqui, em nome de Jesus, eu dou um decreto de falência para toda investida do maligno contra a tua vida, a tua casa e a tua família. Ei, o inimigo é um derrotado e fracassado, porque a vitória é minha, é sua, em nome de Jesus de Nazaré. A vitória é nossa em nome de Jesus de Nazaré. É Deus quem peleja por nós, é Deus quem vence por nós. Oribe, Candarábia, Subiandarábia. Aleluia! A vontade do inimigo é te ver derrotado, prostrado, se achando fracassado, mas na nossa vida vai prevalecer a vontade de Deus, a presença de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem aqui a presença de Deus neste local. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele está fortalecendo pessoas que estão enfraquecidas. Jesus está trabalhando no coração de vidas que estão adormecidos. Está dizendo: levanta-te, meu filho. Jesus de Nazaré não desiste de você. Jesus de Nazaré está nesta peleja, pelejando contigo, batalhando contigo. Você não vai ficar prostrado, mas Deus vai nos dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, para a glória de Deus. Quem crê, levanta a mão, abre a boca, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. Antes de eu falar, oh, glória a Deus, tu cantava sobre mim. Eu só quero orar. Ora comigo. Ore. Tu tens sido adore. Tão porque enquanto você vai adorando, Deus vai agindo, vai quebrando correntes, quebrando muralhas. Oh, glória a Deus. Antes Deus está quebrando grilhões, barreiras. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Meu Deus! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O ousado amor de Deus te encontrou. Aleluia! Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante. Aleluia! Que ousado amor, meu Jesus da glória. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim meu Deus, entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Meu Deus, o impressionante amor de Deus, Ele te encontrou.
quero que você saia do lugar que você está e você ore por alguém aqui hoje. E pastor, eu quero que você saia do seu lugar, porque Deus te deu uma palavra, porque Deus te deu um ministério, e neste momento Deus quer que você venha exercer em nome de Jesus. Eu quero que você saia do lugar, escolha um crente, uma pessoa, e ore por este jovem, por essa senhora, por esse irmão, por essa irmã. Oh glória a Deus, cadê os crentes corajosos? Crente corajoso, vaso de Deus na terra. Oh glória a Deus, que é usado por Deus. Aleluia, que tem Deus na boca, Deus na alma, Deus nos lábios, Deus na vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Um abraço muda história, uma oração muda vidas, restaura. Deus é o Deus que restaura através da oração, através do clamor. É Deus quem faz, é Deus quem pode, é Deus quem tem, é Deus quem é Deus, é Deus, é Deus. Oh Deus! Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Aleluia! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus está restaurando aqui hoje. Oh glória! Jesus está trabalhando, moldando, tocando. Eita glória! Eita glória! Deixa Deus fazer na tua vida. Deixa Deus fazer na tua vida. Pastor, eu estou com vontade de me reconciliar, pastor. Se alguém quer se reconciliar, eu quero orar por você aqui hoje. Se alguém está com vontade de se reconciliar, eu quero orar pela tua vida aqui hoje. Tem alguém que quer se reconciliar? Vem aos pés de Jesus. Se tiver, eu quero orar pela tua alma, pela tua vida, em nome de Jesus. Porque Deus te ama. Eita glória! Deus te ama. Aleluia! E tem um projeto muito maravilhoso na tua vida. Está aqui esse jovem. Pode vir, irmãos. Pode vir. Vem para os pés de Jesus. Se você estiver sentindo esse desejo no coração de receber essa oração aqui hoje, vem para os pés de Jesus. Porque coisa boa é os pés de Jesus. Lugar bom é os pés de Jesus. Oh, coisa boa é a casa de Deus, é os pés do Senhor. Oh glória, oh glória,
Oh glória! Venha para os pés de Jesus. A igreja pode ficar de olhos fechados, orando, clamando. Venha para os pés de Jesus. Venha para os pés de Jesus. Venha. Papai do céu está te chamando. Porque tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Não impeça. Não coloque barreiras. Oh glória. Davi errou. E preso as consequências vir, para depois ele ir para os pés de Jesus. Isso aqui é muito sério. Não espera as consequências vir, não. Corre para os pés de Jesus. Corre para os pés de Jesus. Rebia candarabia na subianderebia naga orimi canderebia nagaramácia. Os pés de Jesus é melhor. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque o Senhor tem falado conosco. Ó Deus querido, Deus santo, te agradecemos, meu Pai, pela sua misericórdia, meu Deus. Em teu privilégio, meu Pai, de te adorar, ouvir a tua palavra, louvar o teu nome, Senhor. E eu quero neste momento, meu Pai, apresentar os teus filhos que aqui estão. Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe o motivo pelo qual cada um está aqui, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, a tua bênção, Pai. O teu perdão, a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos. Derrama, meu Deus, da tua unção, Senhor, da tua unção. E assim restaura-lhes, ó Deus. Que eles possam, meu Pai, assim como Davi, levantar. Oh, meu Deus. Assim como Davi, levantar-se para não ficar prostrados. Deus querido, lavar-se, trocar de roupa, ungir-se, continuar te adorando, meu Deus, comer o pão da vida. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço pela vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém. Amém, glória a Deus. Que Jesus nos abençoe mais e mais, para a glória do seu nome.